Neste vídeo vamos ver como simular um centro de usinagem no FlexSim. Então pessoal, já no FlexSim, vou estar abrindo um novo modelo. Clico em OK. E aí já na tela vamos trazer o multiprocessador. Então esse objeto, pessoal, ele vai fazer o papel de inúmeros processadores, né? Similares ao processor verde padrão que a gente já utiliza, né? Então lembrando que o processador processor, né? Ele traz uma opção para a gente usar o setup e o tempo de processo. E ele também deixa a gente selecionar, né, se essas atividades são manuais ou se são automáticas, né? Então no padrão já é tudo automático. Quando eu incluo um operador e checo use operator, ele vai fazer o papel de uma atividade como se fosse manual, né, utilizando a máquina, tá? Então vamos ver essa diferenciação. Vamos só criar aqui uma chegada de peças. Eu vou trazer então source, né, para criar os itens. Um kill. Vou rotacionar aqui o multiprocessador. Ficar de frente para o estoque aqui. E vou trazer também um sync, né, um fim de processo. Pessoal, só relembrando, né, a conexão do fluxo vou estar fazendo com a tecla A, então, mostrando aí o fluxo principal da peça. Reseto e rodo o modelo, ele já vai iniciar, né, já começa a mostrar o funcionamento. E antes de a gente configurar o multiprocessador, vamos também colocar uma operadora para estar fazendo as atividades do nosso centro de usinagem. Então, vou conectar essa operadora com a tecla central, a tecla S, né? Tanto no estoque quanto no multiprocessador. Então vamos imaginar que ela esteja levando a peça até o nosso centro de usinagem, fazendo as atividades e depois a peça segue para a próxima etapa. Então só vou checar aqui no nosso estoque, no kill, a caixinha do use e transporte. Uma vez que eu checo, né, ela estando conectada com a tecla S, ela já começa a fazer o transporte da peça para a gente. Então, pessoal, vamos imaginar uma situação, né? Se a gente tivesse um centro de usinagem, essa operadora iria estar indo até o centro, né, abrindo a porta do centro de usinagem, colocando a peça, fechando a porta do centro de usinagem, apertando a botoeira. E nesse momento o centro, né, iria processar de forma automática, usinando a peça, por exemplo. E aí na sequência, o centro finalizando, ela estaria indo até o centro, abrindo a porta do centro de usinagem, retirando a peça, né? Muitas vezes ela pode estar fazendo alguma troca de ferramenta, ou inspecionando, né, trocando um cabeçote, fazendo uma inspeção de uma pastilha de usinagem. Tem inúmeras situações, né? E aí que está a diferenciação do multiprocessador, né? Ele nos dá a possibilidade de a gente incluir uma infinidade de processos dentro dele. E a grande vantagem é essa identificação, né? O que é automático, o que eu preciso de operador para estar fazendo, ou de algum outro recurso, né? Então ele dá bastante liberdade para a gente construir essas situações. Então vamos fazer a configuração desse centro nessa situação que eu comentei com vocês, né? Clico no centro de usinagem. E aí a gente já pode ver no campo multiprocessor, ele traz aqui o processo 1 e traz o mais em verde para a gente adicionar inúmeros outros processos, né? Então, pessoal, vamos imaginar que a operadora coloca a peça na máquina, fecha a porta e aciona o botão, né? Uma botoeira para ligar a máquina. Esse seria o nosso primeiro tempo, né? Vamos imaginar que ele dura 10 segundos. E aqui a gente tem o campo para indicar se precisa ou não dessa operadora, né? Então eu vou colocar o número 1 aqui, ó. Ele já vai entender que essa operação depende da operadora. Então vamos para a segunda operação, né? Então processo 2 poderia ser aí o tempo de usinagem, né? O tempo de usinagem é somente da máquina, então aqui de operadores eu vou deixar como 0, né? Então nesse caso esse tempo vai ser de máquina. 40 segundos aí para o tempo de usinagem. Vou incluir mais um processo, né?
Então, processo 3, vamos imaginar que essa operadora vai também retirar, né? Então, ela estaria abrindo a porta. E retirando a peça. Então, note que a gente criou 3, né, tempos diferentes. Primeiro, né, na verdade, precisa da operadora. Ela vai colocar a peça, fechar a porta e acionar a botoeira ligando a máquina. E depois, esse tempo manual, né, com a máquina parada. Depois a gente tem um tempo de usinagem, onde a peça fica na máquina de forma automática e processando, né, fazendo a usinagem por 40 segundos. E por último, né, a máquina terminando de processar, essa operadora tem que até lá abrir a porta e retirar a peça. Então fizemos 3 etapas, né? E poderíamos ter etapas também que são acíclicas, né? Então vamos imaginar aqui que eu teria uma 4ª etapa, poderia ser a inspeção da ferramenta, né? Nesse caso a gente tem o pick list, então vamos deixar a operadora selecionada para ela estar fazendo, né? E nesse pick list tem algumas opções também. Tem aqui o processamento de acordo com o lote, né? Então eu poderia dizer que a cada 50 peças ela vai parar tempo, né? Então de processamento a gente poderia colocar aqui que ela vai parar de acordo com uma distribuição normal, por exemplo, né? Uma pequena variação aí de 8 a 12 segundos. E ele cria, né? Nesse caso aqui específico, ele vai criar uma label, né? Uma etiqueta que vai contabilizar essas 50 peças para daí aplicar o tempo, né? Então aqui seria lote para inspeção, por exemplo. Vou colocar lote inspeção. Pessoal, clico fora, né? Estamos com o multiprocessador configurado. Deu reset e rodo o modelo de simulação. O processo já está em funcionamento. Então aquelas 3 atividades vão ser sequenciais, né? Tirando o setup, que vai ocorrer de acordo com a quantidade. Então, pessoal, clico na máquina, né? Já consigo ver que ela está em processamento. Aqui está parada, processando, né? Já consigo ver aqui a contagem do lote de inspeção. E se eu clicar na operadora, também consigo visualizar os estados dela, né? O que está acontecendo. Então, ela está sendo utilizada, está se deslocando, está sendo utilizada. De repente, ela fica na frente da máquina, né? Esperando, que é o tempo aí da usinagem que está ocorrendo, né? Para a gente ver bem certinho aqui. Vamos então, pessoal, fazer 2 gráficos para estar visualizando essa situação. Eu vou parar e resetar aqui. Vou incluir uma janela de dashboards. Aqui para baixo. Então, pensando nos estados, né? Vou para o 4º grupo de objetos aqui, o state. Eu acho que é interessante a gente fazer um gráfico para ver a taxa de ocupação deles, né? Então, arrastei o state_py. Puxar para cá. Aqui seria então a taxa de ocupação. Vou selecionar o nosso centro de usinagem, a nossa operadora. Mais um gráfico que é interessante é o gráfico de Gantt, né? Ele vai mostrar ao longo do tempo também esses estados. Então arrastei aqui o State Gantt. Tá ele aqui embaixo. Vamos selecionar também o nosso centro de usinagem operadora. E agora, pessoal, quando a gente reseta e roda o modelo, ele começa a mostrar esses estados. Então, olha que interessante, né? Assim que chega a peça, a operadora começa a ser utilizada. Ela está na máquina fazendo as atividades ali de colocação da peça, né? Na máquina, fechando a porta, apertando a botoeira e a máquina começa
a trabalhar, a ser processada, né? Fazendo a usinagem. Aqui também a gente tem o gráfico de Gantt que nos mostra esses estados, né? Então aqui é bem legal que a gente consegue enxergar, né, pessoal? Ó, a operadora fazendo a operação inicial ali de abastecimento da máquina, depois a máquina, né, fica trabalhando de forma automática e depois a operadora retirando a peça da máquina, fazendo os deslocamentos. Então veja que ele mostra essa diferenciação, né, do tempo da máquina, que a máquina está parada e processando, e do tempo da operadora. Então são dois tempos diferentes. Então esses estudos que envolvem, né, a utilização de operadores em mais máquinas, em mais atividades, o multiprocessador pode ajudar bastante vocês. Aqui a gente tem também a utilização, né, do operador, está em 40% do tempo, enquanto que da máquina está 80%, né? Então, pessoal, espero que esse vídeo tenha sido útil. Não esquece de curtir, comentar, se inscrever aqui no canal, né, ativar as notificações para receber os vídeos novos. Sigamos nos estudos. Forte abraço!